Fala galera dos vídeos longos, hoje eu estou aqui para fazer um dos vídeos que eu estou aqui no finalzinho de dezembro e estou gravando os últimos vídeos de 2025. Não sei se vocês vão ver esse vídeo ainda em 2025, se vocês vão ver em 2026, estou perdido aqui na minha cronologia, mas estou sentado aqui hoje, dia 26/12, eu acho que não dá mais tempo desse vídeo sair esse ano, acho que vai sair, vocês devem estar vendo do futuro, do ano de 2026, e eu vim contar para vocês aqui tudo que eu li no último trimestre. Então, se você não me acompanha com tanta frequência, se você não vê os vídeos aqui do canal, né, que eu sempre comento, eu vou fazer um recap aqui, um momento de retrospectiva, que eu vou falar tudo que eu li nos últimos 3 meses, no mês de outubro, novembro e dezembro. Então eu tô fechando 2025 aqui, contando o resumo das leituras. Tá, já saiu aqui melhores do ano, piores do ano, já saiu aqui metas para 2026, se não saiu vai sair. Se inscreve aqui, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você quer ler junto comigo, se você quer conversar sobre o que eu achei, sobre o que você achou, vamos conversar melhor, comenta aqui embaixo ou me segue lá no meu Instagram, que é @livreemdiálogo, a gente conversa por lá também. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, assim, eu vou comentar aqui os livros que eu li, e não tá em ordem de preferência, né? Tá em ordem de acontecimento. Então eu vou começar do mês de outubro até o mês de dezembro. E vai ter um link aqui embaixo da Amazon, se você quiser comprar qualquer um desses livros, clica pelo meu link, você me ajuda muito, você não paga nada mais por isso. Então vamos lá. Em outubro eu li 6 livros, tô olhando a minha colinha aqui. Eu li Expresso Fantasma. Expresso Fantasma é o livro do Thiago Valente. Esse livro aqui, spoiler, ele apareceu na minha lista de piores do ano, então assim, talvez eu não tenha gostado, não sei. Depois de terminar esse vídeo aqui, você vai lá assistir os piores do ano e os melhores do ano, porque tem aqui livro que eu vou falar que tá dos piores, tem livro que tá nos melhores. Vai lá assistir esses 2 vídeos. Opa, bati aqui. Vai lá assistir esses 2 vídeos pra gente conversar um pouco mais sobre esses livros. Em Expresso Fantasma, a gente vai ter 2 jovens que trabalham numa confeitaria e que coisas vão começar a acontecer ali, só que o que não me pegou nesse livro é que ele é um livro cozy, fofinho, de mistério aconchegante, e que eu não achei que combinou a vibe. O autor deixa muitas referências, toda página tem uma referência de Taylor Swift, de cultura pop, de Gretchen, de muita coisa, sabe? Eu achei que ficou too much. E o livro perde um pouco do ritmo, não me pegou essa história. Eu acho que para pessoas jovens, adolescentes, alguma coisa assim, deve até funcionar. Depois eu li Amor Fatal, conforme eu for falando vão aparecendo as capinhas aqui, vocês estão vendo, né? Amor Fatal conta a história de uma garota, que ela é tipo uma garota popular, né? Que ela tá na faculdade, naquelas irmandades, né, que tem na faculdade, e aí ela vai cometer um crime. E aí a gente vai ver ela ali tendo que escapar disso, a gente vai ver ela cometendo outros crimes e ela se escapando disso, até que coisas começam a acontecer com ela também, e a gente vai ver o mundo dando voltas aqui. Assim, eu não gosto muito desse tipo de livro, foi um livro que eu dei 3,5, assim, porque eu gostei da execução. O livro me pegou, o livro me manteve atento, assim, mas eu não acho que esse é o tipo de obra que a gente tem que reforçar esse tipo de coisa, né? Livros escritos geralmente pelo ponto de vista do assassino, né, de quem tá ali fazendo coisas ruins, geralmente não me pegam, mas eu gostei da estrutura, eu gostei da narração, gostei da forma como o livro... eu falei narração porque eu vi ele na Audible. Gostei da forma como o livro foi escrito, os acontecimentos, ele é bem rapidinho de ler, então se você gosta de suspenses, de universidade, esse livro é para você. Mais um que eu não gostei muito, que foi Sobreviva à Noite, do Riley Sager. Esse aqui eu li com 2 amigos e a gente foi comentando ali as experiências de leitura e assim... trágico. Mas em Sobreviva à Noite a gente vai encontrar alguns jovens também na época da universidade, eles estão morando no campus, né? E a menina, ela coloca no aviso no quadro de avisos da faculdade que ela tá procurando uma carona para ir da cidade tal para a cidade tal, né? Ela quer ir para outra cidade, mas ela não tem carro, então ela tá procurando uma carona de alguém que já vá para lá, e eles racham ali a gasolina. Só que essa carona não é muito a carona que ela gostaria. Tá rolando alguns assassinatos ali na universidade, a melhor amiga dela morreu,
E a gente vai ver coisas estranhas acontecendo ali e a gente fica pensando, será que ela devia ter pego essa carona? O plot do livro ele é muito bom, só que a execução em si não é. O livro ele é todo fragmentado e contado em forma de cena, né? Tipo, cena à noite, cena de dia, tá escrito desse jeito, assim, né? E parece que é um script, você não entende isso. Na última página você vai ver que essa história, ela tá sendo escrita desse jeito porque ele foi adaptado para um filme ou para uma série, enfim. Não na vida real, no livro, né? E o livro ele tem cortes muito bruscos, demora muito para começar, as coisas que ficam se repetindo, a narração da menina é muito repetitiva, não curti, não foi para mim esse. Agora sim a gente teve um que eu adorei, que foi A Garota no Espelho. Esse aqui foi um livro de suspense que eu adorei esse ano. Em A Garota do Espelho a gente vai ver a história de duas irmãs gêmeas, que elas têm a vida perfeita, cada uma tem a vida perfeita que a outra gostaria de ter, e a gente vai ver coisas acontecendo ali dessas irmãs que não são tão legais ali, né? É um livro de suspense, de competição entre irmãs, então meio que tudo pode acontecer ali, né? E a gente vai ver elas aqui concorrendo por uma herança que vai ter ali nesse jogo. Então é muito interessante, leiam isso daí. Agora eu vou falar de um que, assim, não me pegou muito também. Eu li muitos livros esse ano de romance LGBT que são dramas. E assim, gente, eu já tô meio cansado desse tipo de livro, de drama LGBT, de romance, onde é triste, com final triste, coisas tristes e... Não, ano que vem eu não quero ler essas coisas tristes. Mas o livro que eu quero comentar aqui é O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Esse livro foi um livro que a gente leu lá no Clube do Leitores Sem Parada. Se você não participa, entra lá no meu Clube do Livro. A gente faz muitas coisas legais lá. A gente tem o clube presencial, se você for de São Paulo. A gente tem o clube online, se você for de fora de São Paulo, né? Então você pode participar de todas essas leituras com a gente. Tudo de graça, vem participar com a gente. Mas enfim, a gente leu esse livro, né, no clube e, gente, assim... O livro ele vai contar a história do Cícero, que é um garoto no Nordeste, que tem essa regionalidade, o livro, tem toda essa vibe. Eles trazem ali descrições sobre o lugar, música, cheiros, enfim, te dá uma imersão muito grande na cultura nordestina. E isso eu gostei muito. Mas a parte do drama, romance, LGBT... não fluiu muito para mim. É um livro que ele não vai terminar triste, assim, né? Mas ele é um livro de bastantes acontecimentos dramáticos, bem com cara novelesca, se você gosta, assim, de romances LGBTs, já vai ler, que é a sua cara. Esse foi um livro que eu dei 3 estrelas, não é um livro ruim, mas também não é um livro muito bom que eu favoritei. Mas lá no clube todo mundo amou, então talvez o problema seja eu. Aí a gente começa novembro. Em novembro eu li 5 livros, começando pelo Beijo do Rio, que foi o livro de novembro do Leitores Sem Parada, né? No livro a gente vai encontrar o Daniel, que ele é um repórter, que ele morava numa cidadezinha no interior, e ele agora mora em São Paulo, né? Na capital, eu não lembro se é São Paulo, ele mora numa grande capital. E aí ele vai voltar para essa cidade do interior, e porque ele vai voltar para lá porque uma amiga que conhecia ele, né, de longa data, vai contar para ele que aconteceu um crime na cidadezinha, que ela precisa da ajuda dele para investigar, e ele volta para sua cidade reviver os fantasmas que acompanharam ele ali na sua infância, adolescência e tudo mais. E a gente vai ver coisas ali que são muito duras de assistir, coisas que te tocam profundamente. É um livro de suspense com muitas camadas, com bastante drama familiar. Eu gosto de drama, mas quando ele tá com uma subcamada de um suspense, por exemplo. E esse aqui foi um livro muito bom que eu adorei. Recomendo, leiam. Depois, eu tô com esses aqui. Esse aqui eu não esqueci de levantar. Depois eu li O Herói das Eras, que é o último livro da trilogia de Mistborn. Esse livro aqui, gente, não vou comentar com spoilers, mas... foi esse final, né, gente? Muito doloroso esse final desse livro. Olha, o primeiro livro foi 5 estrelas, o segundo livro 5 estrelas, e esse aqui foi um 4, assim. Não caiu, foi um 4. Quase 5 estrelas. Eu super recomendo as pessoas lerem Mistborn. Se você nunca leu nada de Brandon Sanderson, eu super recomendo que vocês leiam. Comecem pela trilogia Mistborn. O primeiro livro é muito bom, o segundo livro é muito bom. Esse terceiro livro é muito bom, mas tem um final que... bem agridoce, assim. Depois eu li Glint,
Esse aqui é o segundo livro da série Princesa Dourada, que é a série do Rei Midas, né, que é uma romantasia, e a gente vai acompanhar a história da Auren, que é prisioneira do Rei Midas, que ela é a prometida, que ela é a preferida do Rei Midas. E eu não vou dar spoiler, né, que aqui já é o livro 2 de 5 ou de 4, tô na dúvida. E a gente vai ter aqui uma romantasia mais 18, onde a gente vai ter essa história aqui do Rei Midas, que tudo ele toca vira ouro, ela é a garota preferida dele, que ela é uma garota dourada, ela é uma garota com a pele de ouro. Então a gente vai ver essa romantasia aqui, mas ele não é focado no romance, ele é mais focado no desenvolvimento de personagens, nas intrigas políticas, em toda a questão do universo aqui. Eu gostei muito disso, eu gosto de romantasias quando foca para esse outro lado. Eu não gosto muito de romance, então... mas por isso que eu adorei essa série. O primeiro livro foi 5 estrelas para mim, esse foi um 4 estrelas. Avançou muita coisa que eu gostaria de ter visto já, mas os livros são muito curtinhos, né? Tem 200 e poucas páginas. Então, assim, o terceiro livro já tem 500, então eu já tenho certeza que ali vai ter bastante desenvolvimento. E eu tô ansioso, já comecei a ler, mas provavelmente eu termino só em 2026. Aí, para dar uma quebrada, eu fui ler um mangazinho. Eu peguei o Nas Montanhas do Terror, do Junji Ito. Eu acabei de ver a cola do meu vídeo aqui, que eu tava procurando, não achei. E eu fui escrever todo o roteiro desse vídeo que eu achei a cola. Que droga! Mas em Montanhas do Terror, a gente vai ter aqui alguns contos, né, do Junpei Azumi, que é o nome do autor, do roteirista desse mangá. E a gente vai ter a arte do Junji Ito e de outros autores aqui. Eu gostei bastante, assim, foi um mangazinho 3,5, 4 estrelas, nada demais. Para passar o tempo, leiturinha rápida, recomendo que vocês leiam. O último do mês de novembro foi Mr. Mercedes, que eu vou deixar a capa aqui, porque eu só tô com 2 aqui que eu já vou mostrar, porque eu li o primeiro em novembro, o segundo em dezembro. Então, vou deixar a capa do Mr. Mercedes aqui, que foi o livro que eu li, o último livro que eu li em novembro. A gente começou essa trilogia, e assim, gente, eu gostei muito dessa série. Esse livro era para ter lido em outubro, a gente ia discutir em outubro, só que passou para novembro, então eu li em novembro, e era pra gente ler outubro, novembro e dezembro, né, terminar essa trilogia. Não deu para terminar, mas a gente vai terminar em janeiro, tá tudo certo. Eu tenho toques de terminar no ano, enfim, mas vamos respirar, tá tudo certo. Em Mr. Mercedes a gente vai encontrar a história de um policial, que é o Bill Hodges. Ele é um policial que está se aposentando depois de 30 e poucos anos de polícia, e ele não resolveu um crime, que é o assassino do Mercedes. E a gente vai ver aqui o desenrolar dessa história, depois que ele se aposentou, o assassino ir lá provocar ele, e a gente vai ver ele tentando resolver esse crime, mesmo depois de aposentado, e as coisas que ele vai ter que enfrentar ali. E assim, eu me apeguei muito a esses personagens. Aqui a gente vai encontrar a Holly, que a gente vê outros livros, né, da Holly, não sei se você já ouviu falar desses livros. Essa trilogia, né, do Mr. Mercedes tem essa personagem Holly, que é uma personagem que depois dá origem a outros livros, né, como Outsider, como Holly, né, que é o livro dela, como Não Pisque, que são outros livros do King que tem essa personagem. Mas voltando para Mr. Mercedes, a gente tem essas personagens que vão se agregar aqui nessa história e que evoluem muito esse universo. São personagens secundários que, assim, te deixam muito cativados, você gosta muito dessa história. Livros do King são sempre muito devastadores, são muito fortes, tem as cenas muito terríveis aqui, né, se a gente puder dizer assim, de crueldade, de requintes, assim, mas que fazem sentido na narrativa. Esse foi um livro 5 estrelas que eu li, assim, eu gostei muito dessa história. Eu super recomendo que vocês leiam essa série, eu gostei muito do primeiro. O segundo, que eu já vou emendar aqui, então agora já mudando para o mês de dezembro, o segundo, que é Achados e Perdidos, é um livro bom, mas que não é tão bom quanto Mr. Mercedes. Aqui a gente vai ter uma outra história que não é do mesmo assassino, que conta aqui também do mesmo detetive, que é o Bill, tem a Holly, tem os personagens do primeiro livro, mas a gente vai focar em outros personagens e um outro acontecimento que está acontecendo ali na mesma época, mais ou menos, que se passou o primeiro livro. A gente vai ver coisas que aconteceram no primeiro livro sendo refletidas aqui, como a cena do estádio, como a cena do carro, tendo reflexões aqui nesse segundo livro. Se você leu, você já sabe do que eu tô falando, né?
Então aqui a gente vai ter outros personagens que, assim, eu não me apeguei tanto, assim, o único que eu me apeguei foi o Peter, que foi o menininho aqui. O King escreve histórias de criança como ninguém, então eu me apeguei muito ao Peter, que é o personagem principal aqui desse livro. E esse livro ele leva, tipo, 150 páginas para começar. Ele é um livro de 350, então ele tem 200 páginas ali de oficialmente desenvolvimento desses personagens. Então, assim, esse aqui foi um livro 3,5, 4 estrelas para mim, enquanto o outro foi um livro 5 estrelas. E agora em janeiro eu vou ler o último turno, que é o último livro dessa trilogia. Eu espero que feche com chave de ouro, explosivos e tudo mais, porque, assim, tô super no hype. Em dezembro eu li só 3 livros, então eu li Achados e Perdidos, eu li Percy Jackson e o Mar de Monstros, que eu li esse livro aqui para o lançamento da nova série, né, da nova temporada de Percy Jackson. Aqui a gente vai acompanhar nosso herói Percy, filho de Poseidon, tendo novas aventuras aqui. A gente vai ver que ele vai precisar encontrar o Velocino de Ouro para salvar o acampamento Meio-Sangue, e a gente vai ver ele, Annabeth e seus amigos embarcando em uma jornada através do Mar de Monstros, que é o mar que a gente conhece aqui no nosso mundo real como ali né, que tem o Triângulo das Bermudas, então por isso que é o Mar de Monstros, por isso que os navios somem no Triângulo das Bermudas, porque os monstros comem os navios, e a gente vai ver o Percy, Annabeth e seus amigos indo para essa aventura no Mar de Monstros, tentar resgatar o seu amigo Grover e fazer coisas, né, de heróis lá. E a gente vai ter aqui a profecia, a gente vai ter mais aprofundamentos nessa história. Para mim, o primeiro e o segundo livro de Percy Jackson são os mais chatinhos, porque a partir aqui do final do segundo livro, onde temos a profecia e todos os acontecimentos que vão surgir a partir do livro 3, é onde a série começa a engrenar para mim. É igual Harry Potter, quando a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro que começa a dar uma engrenada e conectar para a história final ali do Harry, do Voldemort e tudo mais. Então aqui que a gente vai começar a ter essa conexão ali para os últimos 3 livros que vão finalizar essa série. Percy Jackson é sempre muito gostoso de voltar para esse universo. Eu lembro da época em que eu era adolescente, que eu li esses livros. Não sei se eu comentei, mas foi uma releitura para mim. Eu li esses livros na época que eu era adolescente. Então, eu gostei muito, assim, de voltar para esse universo. E foi um livro, assim, 5 estrelas para mim. Agora, o último livro dessa lista, que não foi um 5 estrelas, assim, foi um livro bom, um livro 4 estrelas, que foi Sussurros do Passado. Esse é um livro do Charlie D'Aulia. Eu quero, assim, ler um livro do Charlie D'Aulia todo ano, assim, aquele tipo de livro que é levinho, que é rapidinho de ler, que não precisa te exercitar muito a cabeça para você ler, tentar encaixar muitas coisas. Eu gosto muito da escrita dele. E em Sussurros do Passado, a gente vai conhecer a nossa personagem principal, que eu não lembro mais o nome dela, me desculpem, e ela tá entrando na pós-graduação, que ela vai estudar para ser legista, e ela vai ter que passar tempo no laboratório e tudo mais, e o tema do trabalho dela lá de conclusão de curso é sobre utilização de DNA na resolução de casos arquivados ou de casos que aconteceram há muito tempo que estavam sem solução. E a gente vai ver a nossa personagem principal colocando o DNA dela no banco de dados para poder entender como que funciona esse sistema, entender como que é isso e tudo mais, para fins acadêmicos. Ela vai descobrir que ela foi adotada, ela não sabia, e que ela vai ter lá todo um desenvolvimento dessa história. Ela vai descobrir que ela estava desaparecida e tudo mais, então tem bastante decorrer nessa história. Eu gostei muito desse livro, ele é um livro ágil, que tem acontecimentos rápidos, que acontece assim, tudo muito encaixadinho, não encontrei nenhum buraco, nenhum furo assim. Eu acho que ele peca algumas coisas ali no começo, porque no começo ele resolve trazer uma história do passado para se conectar. Eu achei que demorou um pouquinho para poder engrenar essa parte do meio ali. Eu daria um livro 4 estrelas para mim. Então é isso, gente. Falei aqui sobre quantos livros. Foram 3, 12, 13, 14 livros que eu li no último trimestre. Então, se você gostou desse vídeo, se você leu algum desses livros junto comigo, comenta aqui embaixo. Vamos conversar se você gostou, se você não gostou. Vamos conversar aqui um pouco mais sobre essas leituras. Comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo também, se eu mantenho para 2026, se eu continuo fazendo esses resuminhos das leituras, como que vocês preferem ver, só o resumo do mês, traz o resumo do trimestre, se vocês preferem resenhas separadas por livros, como que a gente aprofunda mais esse conteúdo.
Eu vejo muito vocês em 2026, tenho planos incríveis para esse canal, vem muita coisa por aí, tem muito conteúdo sendo preparado ainda de fim de ano e começo do ano, que vão vir aí listas, melhores leituras, melhores adaptações, coisas que eu tô esperando, vem muita coisa por aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você não assistiu outros vídeos, vão estar aparecendo aqui na tela. Se você clicar em outros vídeos aqui, você me ajuda muito. Preciso muito da sua ajuda, sou um canal pequeno, então quanto mais você assistir, mais você me ajuda. Vejo você nos próximos. Tchau, tchau!